Vamos passar para MVP agora. Buras, qual o seu voto? Cara, esse aí eu fiquei muito em dúvida entre dois nomes. Eu inicialmente ia colocar o Luka, porque eu acho que o Luka vai vir aí pra mais uma temporada fenomenal e ele tá aí há alguns anos vindo bem na disputa. Mas MVP é um prêmio em que a campanha importa. E eu não acho que o Dallas vai ter uma boa campanha. Então eu tirei ele. Eu acho que eu vou de Giannis, porque eu acho que a vinda do Damian Lillard vai ajudar muito ele. O Lillard é uma das principais armas ofensivas da NBA. E eu acho que isso vai acabar favorecendo ele, porque vão ter que focar muito no Lillard e ele vai acabar ganhando ali mais chances fáceis de pontuar. O Giannis vem sendo aí top 5 para a corrida de MVP há, sei lá, 5 anos. Todos eles ele é o top 5. E, enfim, eu acho que ele tem tudo para ganhar aí o terceiro prêmio. Ele tem as médias de pontos, tem os rebotes, tem as assistências. Eu acho que, assim, o grande problema dele nos últimos anos foi o alto número de turnovers. Mas eu acho que talvez ele tenha um pouco menos a bola na mão em algumas situações que faziam com que ele tivesse turnovers, justamente porque ele vai ter um playmaker como o Lillard. Então, eu acho que ele vai conseguir pontuar, às vezes, mais perto do aro do que ele já faz aí. Vai ter que dar menos arremessos aí de, sei lá, 3 pontos ou de mid-range, que a gente sabe que ele não é tão bom assim. Então, eu aposto nele aí para ganhar o terceiro MVP da carreira. É uma ótima aposta, é um dos favoritos ao prêmio, odds de 7,0. Eu acho que ele vai ter uma responsabilidade defensiva maior esse ano, que eu acho que por um lado pode ajudar ele, né, porque eu acho que outro cara que a gente deveria ter citado como candidato a defensor do ano, né, porque ele vai ter uma responsabilidade bem maior, mas o meu medo é ele focar muito nessa questão defensiva, sabendo que tem o Lillard pra carregar mais o fardo ofensivo, e os números dele não vai cair significativamente. Mas a questão desses caras que venceram MVP é que a disputa deles pra MVP não é contra o resto da liga, né? É contra os próprios números dele, né? Porque o Giannis tem... Sim. Assim, discutivelmente, nos últimos 2 anos, o Giannis poderia ter vencido o MVP, né? Mas a questão é que você compara com os outros anos do Giannis, né? Então, esse seria o meu medo em relação ao Giannis. Antes de falar o meu voto. Porque eu acho que a presença do Lillard pode dar a percepção de que tem outro cara ali pra carregar o Milwaukee Bucks. E ele pode ter um pouco menos a bola nas mãos com a presença do Lillard. E isso prejudica os números totais dele, né? Aqueles que a gente olha, pontos, assistências e tal. Eu acho que assim, ele... Eu concordo com esse seu ponto de ter menos a bola na mão, mas eu acho que isso às vezes acabava atrapalhando o Giannis, justamente porque, se eu não me engano, ele foi um dos 3 jogadores com mais turnovers na última temporada. Por um cara como ele, acho que teve média de 4 turnovers por jogo. Isso era muita coisa. Então eu espero ele às vezes batendo menos a bola, criando menos, o que eu não acho necessariamente ruim. Acho que ele pode acabar tendo melhores chances de pontuar do que ele vinha tendo. E eu acho interessante esse lado dele. Talvez tenha uma defesa mais importante ali, porque a gente viu ele 3 temporadas atrás, acho, 4, ganhando o prêmio de defensor do ano e de MVP na mesma temporada, né? Eu acho que, assim, sem o Jrue Holiday, ele com certeza vai exercer uma função mais importante defensiva, sem até o próprio Grayson Allen, que também era um defensor ok, né? Uhum. O Giannis é outro cara que a gente sabe que pode marcar jogadores de várias posições. Sim. Mas eu não acredito tanto numa queda de números assim expressiva dele. Eu ainda acho que ele vai ser um cara, sei lá, para 27 pontos e 12, 13 rebotes. Talvez ele tenha uma queda em número de assistências, mas acho que ele pode acabar tendo um aumento, por exemplo, no número de tocos. Enfim, eu acho que ele para mim é indiscutivelmente um dos 3 na corrida aí para MVP. Acho que essa temporada, inclusive, eu tiro um pouco o Embiid dessa corrida, porque ele já ganhou o primeiro dele. E é o que você falou ali do cara que reclama bastante, né? Acho que agora que ele reclamou e conseguiu, ele vai ficar um pouco fora ali. Agora o foco do Embiid vai ser todo chegar nos playoffs saudável, né? Ainda tem toda a questão com o Harden e tal. Eu acho que o Jokic ainda tá muito na disputa. Mas vamos ver a ressaca depois dessa off-season dele, que ele aproveitou bastante a conquista do título. Sobre o Giannis, novo esquema tático, né? A gente vai ter um novo treinador no Milwaukee Bucks. E acho que ele vai ter mais responsabilidade de defender perímetro agora, né? Porque talvez você não vai ver o Giannis marcando o melhor jogador de perímetro todo jogo ao longo da temporada regular, né? Mas numa série, sei lá, contra um time com um jogador de perímetro, tipo, contra o Clippers, uma final da NBA,
ele vai marcar o Kawhi ou o Paul George, né? Não vai ficar tanto no garrafão. O meu voto, Vitor Buratini, é o Jason Tatum. Caraca! Odds de 9,5 também é um dos favoritos. Eu acredito que com a saída do Marcus Smart, ele vai ter que assumir e vai assumir uma liderança maior, técnica e espiritual, digamos assim, que eu acho que vai ajudar ele a crescer como jogador. Um dos melhores pontuadores da NBA, um número que me chamou a atenção, ele arremessou 8,8 lances livres por partida na última temporada. E é o ingrediente que muita gente não fala desses grandes pontuadores, né? Os caras que lideram a NBA em ponto. É o cara que chegam perto do aro e conseguem. É o cara que chega muito na linha de lance livre. É a forma mais eficiente de pontuar. É assim que o Harden liderou a NBA vários anos em pontuação e tal. Eu acho que o Celtics vai ser o melhor time da temporada regular. E eu acho que o Tatum vai crescer. Eu acho que o Tatum vai ter mais a bola nas mãos. Eu acho que a gente vai ver o maior número dele de assistências na carreira. Não ficaria surpreso se ele chegar tipo 6 assistências por jogo, 6 e pouquinho. Vai continuar com os rebotes e pontuação acho que pode até subir. E eu acho que ele vai ser... É porque a gente pensa muito na dupla Jason Tatum e Jaylen Brown, mas ele tá num nível superior do Jaylen Brown. Todo mundo concorda isso. E eu acho que vai ficar incontestável que ele é a grande estrela. E assim, muito acima do resto. E eu acho que ele vence o MVP. Um ponto final antes de jogar pra você, porque eu quero saber a sua opinião, Buras. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande para um americano vencer o MVP. Porque a gente vem de 2 anos de Giannis, 2 anos de Jokic, 1 ano de Embiid. Eu acho que se tiver, tipo, Tatum e Embiid próximos, Tatum e Doncic próximos, Tatum e Jokic próximos, vai ter uma pressão grande pro Jason Tatum vencer. Eu acho que é um ingrediente importante nessa disputa. Cara, esse fator eu não tinha pensado e realmente faz sentido, porque os estrangeiros vêm dominando a NBA há 5 anos aí e, enfim, os melhores jogadores da NBA hoje, pra mim, são justamente 5 estrangeiros, que é Shai, talvez, assim, na última temporada, acho que o top 5 ali do prêmio de MVP teve só o Tatum, se eu não me engano, que foi americano, né? Mas você tem aí caras como Giannis, Luka, Jokic, Doncic e Shai, que são ali os caras do futuro da liga, digamos assim, né? Mas o próprio Ibanema, que também vai ser uma cara futura da liga daqui a um tempo. Mas, cara, é um bom fator. Eu ainda não acredito que ele vai ganhar, mas esse seu novo fator aí me colocou uma pulguinha atrás da orelha. Mas, enfim, o Tatum é um pontuador completo, um dos melhores pontuadores da liga. É um cara que tem capacidade de fazer 30 pontos por jogo tranquilamente, na minha opinião. É um excelente defensor também, na minha opinião, que é um fator bem subestimado dele, às vezes. Também, como você falou, teve uma temporada defensiva melhor do que a do Jaylen Brown na última. Sim, concordo plenamente. E, enfim, eu acho que ele é um cara que ele contribui nos dois lados da quadra e esse fator da liderança que ele vai ter que exercer vai ser muito importante, né? Porque, assim, o Celtics, assim, não pode, na minha opinião, contar tanto com o Jaylen Brown, assim. O Al Horford tá velho, talvez... E, assim, um fator que eu tava até pensando é que a equipe não tem um grande banco de reservas, então talvez o Tatum ele tenha um volume de jogo, o volume de jogo dele não vai ser afetado tanto quanto eu imaginava por, sei lá, ter trazido o Porzingis e o próprio Jrue Holiday. Então, eu acho que ele vai ter ali uma ótima temporada também. Eu coloco ele no meu top 5 ali, para MVP agora. Mas os seus argumentos foram muito sólidos para ele ganhar. Obrigado. Dá pra ver que eu faço podcasts profissionalmente, né? Eu colocaria o Giannis número 2. E eu acho que a tônica dessa temporada vai ser, né? Corrida, Celtics e Bucks. Né? E eu acho que... Eu não sei se o Jokic não parece o cara que vai fazer força pra vencer esse prêmio, né? Esse que é o meu problema com ele. Eu acho que... Eu concordo com tudo que você disse do Doncic. O Mavericks não vai ser bom o suficiente pra ele vencer o prêmio. Então eu sinceramente acho que é uma corrida entre Tatum e Giannis mesmo, como tudo parece nessa temporada. LeBron tem odds de 29,0. E aí? Cara, é um número bom porque LeBron James, você nunca sabe o que esperar dele, né? Mas ele não vai jogar assim, o porque ele sempre...
Ele sempre supera as expectativas positivamente, né? Mas, cara, se ele conseguisse ser MVP, ia ser um absurdo, né? 30, a idade dele sendo o jogador mais velho da liga. Mas eu acho que ele talvez não tenha nem o volume necessário na temporada regular, né? Porque, enfim, ele vai se poupar pra caramba. Eu tava tentando ver aqui alguns nomes de odds mais baixas, né? Que de repente poderiam surgir. O meu amigo Rodrigo Moisés sugeriu Devin Booker 21,0. Mas a questão é que eu acho que Devin Booker e o Kevin Durant, acho que eles meio que se cancelam. Sim. O Booker é interessante porque, assim, eu acho que eu também vejo nele uma evolução defensiva legal nos últimos anos aí. Mas é a coisa, eu também acho que ele não vai ter os números, talvez nem os jogos, porque a equipe Suns aí tá com 3 excelentes pontuadores. Eu acho que o objetivo é sempre, em muitos momentos, conseguir poupar um deles, né? Pra chegarem mais inteiros aos playoffs. O Kevin Durant sofre muito com lesões nos últimos anos, o próprio Bill aí teve algumas temporadas com lesões. Então, eu acho que o Devin Booker vai acabar não jogando também o suficiente. E o outro nome é o teu jogador, Shai Gilgeous-Alexander, canadense, 17,0. Não acho de se descartar, não. Eu acho que tem uma possibilidade. Eu também. O Shai teve uma temporada de 30 pontos na última temporada. Se o Thunder for ainda melhor, ele conseguir repetir esses 30 pontos, pra mim é um top 3 para MVP também. Mas é o mais um que entra no negócio que você falou aí de não ser americano, né? Verdade. Você acha que é teoria da conspiração da minha parte? Achar que vai ter uma pressão? Zero teoria, assim. Os jogadores americanos, eles estão muito mal na fita, né? Sim, depois ali da campanha da Copa do Mundo. E vão apelar agora pra Olimpíada, né? Vai ter já vai ter o Embiid jogando na seleção dos Estados Unidos, né? Que vai soar como uma baita de uma apelação, né? Mas... enfim, assista ao podcast Cara dos Esportes na íntegra aqui no YouTube, ou então escute no Spotify e principais aplicativos de podcast. Bota no fone de ouvido a próxima vez que você sair de casa, tenho certeza que você vai gostar.